A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Convido você neste momento a fazer uma oração juntamente comigo em prol dos propósitos de Deus na tua vida, para que Deus possa abrir a tua visão espiritual, para que você possa contemplar o que Deus tem feito, mesmo que os teus olhos não contemplem aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Tenha certeza que tudo existe um propósito de Deus. Feche os teus olhos neste momento, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, diante do trono da tua glória, ó Deus, viemos nos apresentar, ó Deus. Pai, graças te damos, ó Pai amado, por tudo quanto o Senhor, ó Pai, tem permitido em nossas vidas. Deus, Tu és soberano, Tu és, ó Pai, magnânimo, Pai de infinita misericórdia sobre nossas vidas neste momento, Deus. Peço a Ti, ó Pai amado, que o Senhor venha, ó Pai, trazer a paz que excede todo entendimento. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir, ó Pai amado, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, neste momento. A Ti, ó Pai, damos, ó Pai amado, lugar e permissão, ó Deus, neste momento, para que entre em nosso coração, nos lave, nos purifique, ó Deus amado, de tudo quanto não provém de Ti, Senhor, dos maus pensamentos, ó Deus, da angústia, da tristeza, de tudo aquilo, ó Pai amado, que tem nos afastado de Ti. Pai, que nós possamos ver, ó Deus, em tudo quanto acontece em nossa vida, que o Senhor está na direção e é o nosso governador. Diante do Senhor, meu Pai, coloca, ó Pai, todas as situações a qual temos vivido nos últimos dias. Bem sei que são dias difíceis, ó Deus, dias temorosos, dias angustiantes, mas sei, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Pai, neste momento eu lanço por terra, Pai, todo o cansaço físico. Eu lanço por terra, Pai, todo o cansaço espiritual, todo o cansaço na mente, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, todo espírito de derrota eu mando embora agora no nome de Jesus. Todo espírito, ó Pai amado, maligno, ó Deus, de incapacitância eu mando embora agora no nome de Jesus Cristo. E peço a Ti, Deus, abre os nossos corações neste momento. Que esta palavra, ó Pai, a qual o Senhor, ó Pai, nos dá nesta noite, seja a palavra, ó Pai, revigorante, ó Pai, a vida de cada um, ó Deus. Pai amado, que esta palavra venha penetrar, ó Pai, no íntimo do coração, ó Deus. Que venha fortificar os ossos, a mente, o coração, ó Pai, a vida desta pessoa, ó Pai, que há de ouvir esta mensagem nesta noite. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda perturbação das trevas, ó Pai, contra essa vida eu mando embora agora no nome de Jesus. Toda opressão eu mando embora agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim, ó Deus, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Gostaria de meditar na palavra de Deus contigo, no livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 11, que assim está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus. Introduzem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. A rainha Vaste, porém, recusou-se à ordem do rei, dada por intermédio dos seus eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos
porque assim se tratava dos negócios do rei na presença de todos que sabia a lei a direito. Somente até aqui. Muitas das vezes não conseguimos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Precisamos de buscar o entendimento da palavra do Senhor. Quando analisamos aqui o livro de Esther, podemos concluir que Esther era uma jovem que se encontrava em uma situação difícil, porque ela era órfã. A primeira coisa que na vida de Esther era negativa é que ela era órfã. Ela não tinha pai e não tinha mãe. Era criada pelo seu tio. Então isso desclassificava e tirava qualquer possibilidade que Esther pudesse ter. Por quê? Por ela ser órfã. Mas sabemos nós que o propósito de Deus para as nossas vidas não é para serem entendidos, e sim para serem obedecidos. A palavra de Deus diz que o rei Assuero era um rei cuja palavra de Deus diz que naquela época não se ouvia nem se havia maior reino e maior autoridade e poder. E diz a palavra de Deus que a rainha Vasti era belíssima, era muito formosa, e que o rei Assuero gostava de exibi-la, de mostrar a beleza da esposa a qual ele ali tinha. E quando apresentada a sua beleza radiante, todos que ali estavam entendia que o rei Assuero, além de ser a autoridade suprema, ainda tinha ao seu lado a sua rainha que o apoiava. Com isso fazia com que o rei Assuero tivesse mais autoridade perante o seu reino. Mas a palavra de Deus diz que em uma das negociações do rei Assuero, mandou ele fazer um grande banquete. E com um grande final, queria que a sua rainha estivesse ao seu lado. Mas ela, por sua vez, recusou-se. O que eu quero dizer para você, que sabendo a rainha que o rei era a autoridade suprema, ela deveria se apresentar-se diante dele na hora em que ele quisesse, e não na hora que ela quisesse. Ela não tinha poder de escolha de ir diante do rei na hora que ela quisesse, só quando ele mandava chamar, mesmo sendo rainha. O que eu quero dizer para você neste momento, que a palavra de Deus aqui está nos mostrando algo para que trouxamos para a nossa vida, para que possamos refletir na nossa vida na autoridade do nome de Jesus Cristo. A diferença entre o rei Assuero e o nosso Deus é que o nosso Deus ele tem nos chamado dia após dia para nos apresentarmos diante dele. Mas se todavia não estivesse nos chamando a apresentarmos diante dele, quando vamos diante do Senhor, de forma nenhuma ele recusa as nossas orações, recusa a nossa presença diante dele. E o rei Assuero só podia se apresentar diante dele quando era chamado. Mas nesta ocasião em especial, existia um propósito de Deus para que a rainha se recusasse a estar diante do rei. Existia um propósito de Deus para que Assuero perguntasse aos seus sábios. Quando a palavra de Deus diz sábios, a palavra de Deus está dizendo conselheiros neste texto. Porque por ter grandes posses e tamanha autoridade, o rei Assuero
precisava de conselheiros. O que eu quero dizer para você, que por maior que seja a tua autoridade, por maior que seja o teu conhecimento, por maior que seja a tua capacidade, entenda algo da parte de Deus. Sempre precisaremos de conselhos e de pessoas que possam nos ajudar. Não existe ninguém que é sábio o suficiente para que não precise que alguém o ensine. E não existe ninguém que seja incapaz para que possa ensinar. Então a palavra de Deus nos relata que o rei Assuero, quando manda chamar a sua rainha e que ela não se apresenta diante dele, grande é a fúria dele para com ela. E quando ele pergunta aos seus sábios o que deveria fazer, eles falam com ele: destitua ela do reinado e faça com que todo o seu reino saiba que ela foi destituída de rainha com vergonha. Mas rei Assuero, não somente isso. Um rei não pode governar sem uma rainha. Mande que traga todas as virgens e dentre elas escolha uma como sua rainha com virtude. Eu chamo a sua atenção neste contexto da palavra do Senhor, neste momento, para que você possa entender que naquela província existia uma mulher órfã, que não tinha propósito na vida, que não tinha esperança mais na vida. Mas Deus, com sua infinita sabedoria, faz com que o seu propósito venha a ser cumprido na vida de Esther. Mas o porquê que Deus queria que Esther fosse rainha? Porque ali naquela província também existia um povo eleito e escolhido por Deus. E o propósito de Deus, através de uma órfã, era salvar os seus eleitos. A palavra do Senhor nos fala que quando foi chamada Esther, quando foram ali buscar todas as virgens, houve grande resistência da parte de Esther, como de outras famílias também, porque ali se tornar concubina do rei era simplesmente mais uma. E ela não tinha esperança sequer de se tornar rainha, pois era humilde, era órfã, era desprezada por aqueles que olhavam para ela, porque ela era sozinha. O que eu quero dizer para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que por mais que você olhe e você possa pensar que você está sozinho, que você não tem capacidade, que você não foi escolhido por Deus e que outras pessoas são mais capacitadas do que você para fazer algo para Deus. Outras pessoas são mais preparadas, talvez mais purificadas, talvez mais entendidas da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que quem capacita não é o homem, mas sim Deus. A palavra de Deus diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, é esse quem te capacita. Porque diz a palavra de Deus: abre a tua boca e eu falarei por ti, diz o Senhor nosso Deus. Às vezes você pode pensar que você sozinho não faz nada. Às vezes você pensa que você sozinho não vai fazer nenhum movimento. Às vezes você sozinho diz que não vai fazer barulho. Às vezes você pensa que você sozinho não vai ter nenhuma voz, não será aclamado, nem será ouvida.
eu quero dizer para você nesta hora que o propósito de Deus na sua vida não se acabou, Ele está olhando para você. Não se julgue incapacitado, porque o nosso Deus é o Deus que incapacita. Não se julgue menos conhecedor, porque Deus é quem dá conhecimento. Não se julgue menos preparado, porque quem te prepara é Deus. Não se julgue menos qualificado, porque Deus é quem vai te qualificar. E quando Deus te qualifica, Ele te coloca em lugar de excelência. A palavra de Deus diz assim que o rei Assuero mandou preparar todas aquelas jovens para que se apresentasse diante dele. Havia jovens ali que estavam ansiosas para estar diante do rei, porque já tinha certeza que seriam rainha, almejavam aquele lugar de rainha. Mas Esther, de forma nenhuma, almejava ser rainha, tampouco almejava ser concubina ou estar naquele lugar. Humilde, mas o propósito de Deus para a vida dela era maior do que ela pensava ou imaginava. Assim é Deus para contigo. O propósito de Deus na sua vida ainda não acabou, e é muito maior do que você pensa ou imagina. É muito maior do que você pode contemplar com os teus olhos carnais. Porque o nosso Deus é um Deus que te coloca em lugar por excelência. A palavra do Senhor nos diz que um dos conselheiros do rei estava furioso porque um certo homem não se curvava diante dele quando o via passar. E ele, como conselheiro, ele tinha honras e méritos, mas ele sentiu-se ofendido por causa de um homem que não quis se curvar diante dele. O nome desse conselheiro era Mardocai. E o nome do homem que não se curvava para ele era Amã. Então a palavra do Senhor nos diz assim: que quando esse homem não se curvou, o conselheiro foi até o rei. E fala com o rei assim: meu rei, temos muitos judeus entre nós, e eles planejam levantar-se contra ti. Isso o conselheiro Amã. Então o rei dá a ele o seu anel real e fala com Amã: haja segundo a lei. Então Amã faz um decreto que todo judeu teria que enfrentar o povo sem arma e que eles seriam trucidados. E aí o propósito de Deus começa a aparecer na vida de Esther. O propósito começa a aparecer porque quando isso acontece, o Senhor Deus fala com o tio de Esther, Mardocai, para que ele fosse procurá-la. Mas a rainha sabia, mas Esther sabia, que para que ela fosse diante do rei, ela só poderia ir se ela fosse chamada. E como ela não tinha sido chamada, certamente seria morta. Então a rainha, ali Esther, entre todas as jovens,
quando o rei bate os olhos em Esther, ele vê algo diferente. E não era comum o rei perguntar para as moças o que elas entendiam do amor, o que elas achavam que deveria acontecer. Mas quando ele olha para Esther, ele vê algo diferente. Então ela é escolhida como sua rainha. O que eu quero que você entenda, meu amado, minha amada, neste momento, é que os nossos olhos somente vê aquilo que nós queremos ver. Quero dizer para você que os nossos olhos humanos são limitados a ver aquilo que está na nossa frente e não ver aquilo que está no futuro. Até mesmo porque o futuro pertence a Deus. Esther resistiu a ir para o palácio. Esther não tinha propósito. Era israelita, judia. Tudo quanto Amã odiava. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que quando Esther foi feita rainha, Esther pediu para que todo judeu jejuasse para que ela fosse apresentar-se diante do rei. E quando ela se apresenta, ela vai apresentar-se diante do rei após o jejum. Quando ela entra no palácio real, ela entrou com coragem e trepidez, porque o Senhor assim a tinha dado autoridade. Mesmo com medo, Esther foi diante do rei, que estendeu o cetro real e poderia virá-lo para baixo, dando sentença de morte, porque Esther foi ousada em ir diante do rei. Assim como a rainha anterior desafiou ao rei, Esther também desafiou, mas ela, quando desafiou debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho do teu inimigo, não importa o tamanho do teu problema, eu quero dizer para você que na autoridade do nome de Jesus Cristo, desafie o teu problema, desafie aquilo que está te impedindo de chegar até a Deus. Mas vá na autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque por intermédio do nome de Jesus Cristo não há barreira, não há dificuldade, não há problema que possa ficar de pé diante de você. Esther, quando foi diante do Senhor Jesus Cristo, diante ali do rei, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o rei, quando olha para ela, ele não vê uma mulher desafiando a sua autoridade, mas vê a sua rainha, mulher humilde. O que eu quero dizer para você, se humilhe diante de Deus. Se prostre diante do Senhor. Apresente a Ele a sua dificuldade, o teu problema, porque Esther apresentou diante de Deus o teu problema. Apresentou diante de Deus a dificuldade, que era tamanha, tão grande, que todo o teu povo seria exterminado. Eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. O que eu quero dizer para você, o inimigo tem tentado te derrotar de todas as formas. O inimigo tem tentado te parar de todas as formas. O inimigo tem tentado colocar tristeza no teu coração. O inimigo tem tentado te fazer ficar deprimido. O inimigo tem tentado levantar contra a sua vida de todas as formas possíveis para te parar. Mas hoje eu te falo na autoridade do nome de Jesus, que ele é derrotado e não vai te parar, e maior será a tua vitória no nome de Jesus. Todos os teus inimigos terão que olhar e ver o que Deus vai fazer na sua vida, assim como foi na vida de Esther. E quando Esther vai diante do rei, o rei pergunta a ela: o que queres, minha rainha? E ela fala com o rei da seguinte forma: ó rei, meu senhor,
Eu nada quero de ti senão fazer um café da tarde para que tomas comigo. Ali existia um propósito de Deus. Porque se a rainha chegasse diante do rei e falasse com o rei assim: olha, meu rei, estão querendo exterminar a minha vida e a vida dos judeus, a qual eu pertenço. Certamente, naquele ato, Esther estaria desafiando ao rei. E o que eu quero dizer para você é que Deus te dá estratégia para vencer o teu inimigo. Não precisa você ir tentar lutar com o teu inimigo sozinho. Chame o general de guerra, estrategista, para ir contigo, e os teus inimigos irão cair por terra. A palavra de Deus diz que quando Esther preparou aquele banquete para o café, o rei muito viu aquilo com bons olhos, com ternura. Então disse o rei: minha rainha, pedes o que quiseres e lhe darei. Esther fala com o rei assim: ó meu rei, quero algo tão pequeno de ti, quero apenas que permita que eu viva. A estratégia de Deus para com Esther naquele momento é que ela pediu para que ela vivesse, porque ela estava com uma sentença de morte para a vida dela. Quantas vezes estamos vivendo situações de perdas, de sentença de morte, de desespero, e que não vemos saída. E a palavra de Deus diz que aquele rei, quando ouviu aquilo, enfureceu-se, não contra Esther. Enfureceu-se porque alguém tinha se levantado contra a vida da sua amada. Mas ali o seu conselheiro, Amã, o rei olha para ele e fala: Amã, o que deveria acontecer com alguém que se levanta contra a minha rainha? O rei diz: Amã, preciso dos teus conselhos. Amã vira para o rei e fala: aquele que se levanta contra a sua rainha deveria ser enforcado em praça pública para que sirva de exemplo para todos. Então o rei vira para a rainha e pergunta a ela: Esther, quem tem se levantado contra a sua vida? Esther vira e fala: Amã levantou-se contra a minha vida, meu rei. Ele deu sentença de morte a todos os judeus e eu sou judia. Eu quero dizer para você que Deus, quando Ele quer te exaltar, o teu inimigo é abatido diante dos teus olhos. Se você se prostrar diante de Deus. Você está passando por dificuldade, você está passando por lutas, você está passando por privações, pessoas têm falado mal de você, pessoas têm colocado coisas para entristecer o teu coração. Quero dizer para você que esse que tem colocado tem sido influenciado pelo inimigo das nossas almas. Mas eu quero te dizer, Deus é contigo. E o Senhor Deus está neste momento agindo em prol da sua vida. Não se desespere. Não fique inquieto. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor e faça um propósito com Deus. Esther fez um propósito antes de ir diante do rei. Faça um propósito para Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar tudo quanto está acontecendo aí na tua casa, que está acontecendo no seu trabalho, as pessoas que têm se levantado contra você. A palavra de Deus diz
que imediatamente o rei mandou que Amã fosse enforcado, segundo as próprias palavras que ele dera. Amado, aquilo que o inimigo está dizendo contra a sua vida vai voltar para ele, porque ele apenas está dizendo para você, contra você, a sentença da vida dele, porque Deus é contigo. E assim a palavra de Deus diz que além de Amã ser ali enforcado, o Senhor também exalta Mardoquai, colocando ele como conselheiro do rei. Um homem que não tinha nada, que não era ninguém. O Senhor o exaltou. E também exaltou Esther, que era sua família. O que eu quero dizer para você é que a bênção de Deus hoje para você não é só a você, ela se estende à tua família no nome de Jesus. E assim a palavra de Deus nos diz que Esther reinou com o rei Assuero. E Deus salvou os judeus. E o reinado de Esther estendeu-se a uma província, a uma nação. E o que Deus quer fazer na sua vida é mudar a sua história para que uma nação seja contemplada com as bênçãos de Deus na sua vida. Coloque-se diante do altar do Senhor com propósito. Todo mal vai cair por terra. E você não vai saber de onde está vindo a bênção, mas ela vai chegar. Porque Deus tem te abençoado. No nome de Jesus. Neste momento eu quero colocar diante do altar do Senhor a família da Natália. Colocar diante do altar do Senhor a família da Patrícia. Colocar diante do altar do Senhor a família da Elisete, toda a sua família. Quero colocar diante do altar do Senhor a família da Graziele. Quero colocar diante do altar do Senhor nosso Deus toda a família da comunidade missionária Casa do Pão. Quero colocar diante do altar do Senhor a liderança da empresa onde trabalho, a diretoria. Quero colocar diante do altar do Senhor todos os colegas de trabalho da minha esposa. Quero apresentar a Deus os meus filhos. Quero apresentar a Deus a minha família, a família da minha esposa. Quero colocar diante do altar do Senhor todos os meus amigos que têm estendido as mãos, nos ajudado, toda a sua família, no nome de Jesus. Quero dizer para você que o inimigo tinha tentado entrar na tua casa, mas hoje ele sai derrotado, no nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Ele sai derrotado porque nada que ele podia fazer foi permitido por Deus. E a derrota dele foi declarada no nome de Jesus Cristo. E hoje sobre a sua vida não vale encantamento e não vale maldição. Você não é um, pois contigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E quando estamos com a Trindade Celestial ao nosso lado, não há inimigo, não há tempestade, não há guerra, não há problema que pode ficar diante de você. Te convido neste momento a fechar os teus olhos. Você vai apresentar o teu problema e a tua vida diante do altar do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Feche os teus olhos. Pai grandioso, aqui, ó Pai, foi entregue a tua mensagem, ó Deus, a qual o Senhor colocaram no meu coração. Não sei o que essa pessoa passa, não sei quais são as circunstâncias que ela está vivendo, mas sei que tu és grande, Deus. Sei que tu, ó Pai, muda a história
Sei que Tu muda, ó Pai amado, a situação de cada um de nós. Diz a Tua palavra, tudo que pedires ao Pai, em nome do Filho, crendo receberia. Pai, eu ministro sobre essas vidas que, ó Pai amado, estarão assistindo este vídeo. Que cada uma delas, ó Pai, seja alcançada, ó Pai amado, no nome de Jesus, e que a vitória seja sobre eles, ó Pai. Assim como foi sobre a vida de Esther e de Mardokai. Seja sobre a minha vida, seja sobre a vida de todos esses, ó Pai, que pedimos oração, e todos, ó Pai amado, que ouvem, ó Pai amado, e vê esta mensagem no nome de Jesus. Pai, que todos os nossos inimigos sejam abatidos e que possam ver, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida. Assim, ó Deus, eu repreendo, ó Pai amado, as dores, ó Pai amado, no corpo, dor na perna, dor na coluna, eu mando embora agora no nome de Jesus. Dor de cabeça que não cessa, eu te mando embora agora no nome de Jesus Cristo. Dor no joelho, eu te mando embora agora no nome de Jesus. Dor nas vistas. Eu estou te dando uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, onde houver enfermidade. Eu estou te mandando embora agora. Dor localizada, eu te mando embora agora no nome de Jesus. Infecção, eu estou te mandando embora no nome de Jesus. Pai, coloco diante do Teu altar, ó Deus, os meus projetos, minha vida financeira, a casa, ó Pai amado, do projeto que o Senhor assinou. Tu sabes, Deus, que de nós mesmos não temos condições de fazer nada. Mas, ó Pai, a cada grãozinho, ó Pai amado, de areia ali colocado, cada ferro, ó Pai amado, consagro a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Essas vidas, os projetos delas, ó Pai, eu coloco diante do Senhor. E digo, ó Pai, por mais que o inimigo se levante, ele cai por terra em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu abençoo essa vida, ó Pai, no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Diz a palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor tem dado ordem aos Teus anjos ao Teu respeito. Assim, Deus, eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.